Então, vou mostrar nesse vídeo aqui como fazer uma reclassificação em um dado raster, né, a partir de dados configurados numa tabela. Tá? Eu tenho aqui um projeto no QGIS 3.6 aberto com uma camada raster só, apenas uma, que é um dado topodata. Tá? Nesse dado aqui, a gente tem a altura do relevo. Cada pixel representa um valor da altura do relevo em metros. Tá? Então essa cena aqui dessa região, né, varia aí a altura de 209 a 1157 metros aproximadamente. Então a ideia da reclassificação é que a gente transforme esses valores em novos valores, ou seja, a gente reclassifique eles, né, a gente os reclassifique para de repente fazer outras operações aí como álgebra de mapas, né, por exemplo. Então normalmente serve para a gente criar um determinado padrão, né, a partir de valores iniciais, para que a gente possa torná-los comparáveis a outros dados, a dados de outras fontes, de outras naturezas, como por exemplo índice de vegetação, climatologia, a geologia, a própria declividade, né? A gente poderia fazer uma reclassificação para tentar tornar esses dados aí todos comparáveis entre si. Bom, nesse caso aqui, vamos mostrar a aplicação da reclassificação a esse dado, tá? E aí o procedimento é o mesmo para qualquer outro dado, né? Qualquer outro dado raster. Então, a gente vai usar aqui o complemento análise de dados raster, reclassificar por tabela, tá? Ele fica dentro aqui da caixa de ferramentas, né? Que você pode acessar aqui em processar a caixa de ferramentas, caso não esteja aparecendo esse painel aí no seu QGIS, tá? Em alguns computadores, a caixa de ferramentas ou o complemento processar, que é um complemento padrão e muito importante dentro do QuantoGIS, em alguns computadores ele não funciona, ele dá conflito, às vezes quando você inicia um projeto novo, ele não aparece aí as funções que ele oferece. Aí basta você ir lá em complementos, gerenciar, instalar complementos, desativa e ativa o complemento processing, tá? Que aí ele volta a funcionar normalmente. Em alguns computadores eu tenho feito isso e tem funcionado. Bom, então para fazer a reclassificação, a gente vem aqui na reclassificação por tabela, né? A gente vai escolher o dado de entrada. Nesse caso a gente só tem uma única camada raster, né? Então vai ser ela. E em seguida a gente vem aqui na tabela de reclassificação, ó, e configura essa tabela, tá? No que consiste essa tabela? Eu vou dizer aqui para a ferramenta aqui quantas classes eu quero, quais são essas classes e quais são os novos valores dos pixels para essas classes. Então, por exemplo, eu vou configurar aqui 5 classes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou configurando aqui valor mínimo e valor máximo. Então, o valor mínimo da primeira classe eu vou colocar sempre menor do que o menor valor que existe na amostra. Como o menor valor que existe na amostra, nesse caso é 209.007, eu vou configurar aqui como 200. E o valor máximo, 400. Essa é uma classificação aleatória que eu estou fazendo, não existe um critério assim bem definido, mas é possível que você pegue uma referência, né, outros estudos para determinadas variáveis e que você aplique isso aqui tranquilamente. Como por exemplo, a declividade tem uma classificação da Embrapa, né, que é bem conhecida, que é possível aplicar ela aqui, né, configurando esses intervalos e os novos valores. Bom, então vamos lá. Valor mínimo 200, valor máximo 400. Então o novo valor na imagem resultante do pixel que tem o valor entre 200 e 400 será 1. Tá? Então ele vai varrer toda aquela imagem lá. Todos os pixels que tiver o valor entre 200 e 400 terá um novo valor 1 na imagem que será produzida. Na segunda classe eu vou colocar aqui de 400 a 600. E o novo valor será 2. Tá? Na terceira classe, de 600 metros a 800 metros. E o novo valor será 3. Né? O que isso quer dizer? Todo pixel que tiver valor entre 600 e 800 terá um novo valor 3 na imagem resultante. Então, de 800 a 1000, o novo valor será 4. E de 1000 a 1000, vou colocar um valor maior do que o valor
maior do que o maior valor da amostra, que no caso aqui o maior valor seria 1157, e vou arredondar aqui para 1200. Aqui o novo valor será 5. Bom, isso significa que na minha nova imagem os pixels variarão de 1 a 5, tá? E não mais de 209 a 1157. Ok? Bom, e como é que funciona? Se a gente voltar aqui nos parâmetros avançados, intervalos limites, que está falando que o valor vai ser maior que o mínimo e menor ou igual ao máximo. Então, maior que o mínimo, então todo pixel é maior que 200 e menor ou igual a 400, vai ter novo valor 1. Na segunda classe, todo pixel maior que 400 e menor ou igual a 200, a 600, perdão, vai ser valor 2. Tá? E assim por diante, maior que 600, menor ou igual a 800. Tá? Então, por exemplo, se um pixel tem o valor 600, ele vai cair na classe 2. Tá? Porque ele pode ser menor ou igual a 600. Então ele vai ter o novo valor 2 e não 3. No 3 vai ser do 600, alguma coisa ou 601 em diante. Né? Todo número maior que 600. Né? Todo número maior que 600 cairia na classe 3. E assim por diante para todas as classes. Bom, feito isso, vou configurar aqui para salvar um arquivo na pasta. Eu vou salvar por cima desse outro arquivo aqui que eu já tinha, né? Nomeando aqui o prefixo igual 07S39ZN e acrescentando esse reclass aqui no final, que é para diferenciar do arquivo original, né? Nesse caso eu vou substituir e vou executar. Então a reclassificação foi feita com sucesso. Vamos comparar aqui a imagem reclassificada com a imagem anterior, com a imagem original, né? Percebe aí que os padrões são bem parecidos, os padrões espaciais, né? Com a diferença que aqui eu tenho menos transições, porque eu tenho menos tons de cinza também, né? Aqui eu vou ter 5 tons de cinza, né? Os novos pixels vão de 1 a 5, né? Diferentemente da imagem anterior. Tá? Então, é isso aí, a reclassificação de dados raster por tabela.